Aqui com vocês, vestibulantes, a equipe de História pré-vestibular Gabarito, professor Saco, professor Heleno, eu, professor Círis. Bom, inicialmente, fazendo aqui uma análise geral da prova, bem, trata-se de uma prova que foi muito feliz no equilíbrio, na distribuição das questões. Foram 4 questões da frente de História Geral, 4 questões da frente de História do Brasil e outras 2 questões de História da América. Sobre esse aspecto, algo previsível e que, obviamente, na linha de pensar numa prova que seja realmente seletiva para a segunda fase. Entretanto, pontualmente, a prova ela apresenta problemas. Algumas questões pedindo uma resposta que é muito pontual, uma questão de data, uma questão de denominação, como denominação em relação ao movimento negro, no contexto da Revolução Constitucionalista, e a questão da unificação, né, da Itália e da Alemanha. Qual país unificou-se por último, né, a unificação político-territorial, no caso, a Alemanha, em 1871. Enfim, poderia o examinador ter explorado essas temáticas de uma forma mais seletiva, mais reflexiva, e realmente assim faltou nessa prova. Uma prova que nós consideramos como sendo uma prova fácil, com textos muito rápidos, né, uns textos pequenos, que não demandam muito tempo para o vestibulando fazer a prova de História. Então, sob essa perspectiva do tempo que foi dado para a resolução da prova, penso que está dentro daquele tempo, né, porque muitos alunos, muitos vestibulantes acabam no segundo dia reclamando bastante que não há tempo hábil para enfrentar o conjunto das questões nesse último caderno. Mas creio que, pelo que nós vimos na prova de História, também uma passadinha na prova de Filosofia, né, que são provas que geralmente vêm com textos mais longos, é perceptível, então, que o tempo foi hábil, né? O professor Saco quer fazer algum comentário também, mas é isso aí. Eu gostaria de reforçar isso que o Cid está colocando, porque essa questão vira um absurdo, né? Essa questão, o grau de especificidade, inclusive dos rachas no interior do movimento negro de São Paulo nos anos 30, que isso é uma coisa absolutamente distante e que eu ouso apostar que nenhum livro didático ou paradidático traz isso ao longo do ensino médio, né? E é um tipo de exigência que na prática não acrescenta absolutamente nada, se você quiser aferir realmente a capacidade do aluno ter um bom desempenho para a história. De resto, eu acho que a prova foi tranquila, né? Acho que existe aquela questão relativa ao processo de urbanização do Rio de Janeiro, né? É bom que digamos que o Pereira Passos é uma espécie de braço direito da reforma urbana de Paris, do Roisman, né? Isso que leva o Rodrigues Alves a trazê-lo para cá, inclusive exigir que ele fizesse no Rio de Janeiro a Paris dos Trópicos. Isso é uma questão boa, uma questão considerável. Você tem essa questão do jornal La Raça, que é uma extrema infelicidade, eu imagino, não é? A questão do TED, que exige as ações políticas, econômicas e culturais da era Vargas, né, como tudo, também está bem enquadrada, sem problema, não é? E você tem uma questão também bem específica, que é a última questão da história, pelo menos relativa a prova de 4, que é a questão da noite da agonia, né? É o tipo de 11 para 12 de novembro de 1823, né? Quando Dom Pedro interfere e ordena as tropas que dissolvessem a Assembleia Nacional Constituinte, que estava tomando os rumos que o colocariam como uma figura decorativa, essa coisa toda, né? Essa questão eu achei uma questão fraca também, de formulação fraca, não é? Então eu acho que tem uma questão absolutamente fora do que o aluno médio, aliás, do que qualquer aluno possa esperar, que é essa questão relativa à frente negra, ao movimento negro e à participação na Revolução de 32. Essa questão que teve mal elaborada, no meu entender. Agora, quanto à questão do Vargas e a questão da reforma urbana do Rio, eu acho que são questões relativamente boas, né? É a avaliação que eu tenho. Não é, professor? Isso. A prova, acho que
falado muito bem, é uma prova de um balanço interessante, infelizmente com erros, considerados erros, talvez aí nessas questões que eu acho que poderiam ser melhor abordadas, né? Mas nas questões, por exemplo, de história geral, Idade Média, a questão acho que poderia ser mais bem trabalhadas, né? Uma questão que poderia ser mais bem elaborada, que poderia trazer, inclusive, um grau de aprofundamento um tanto quanto melhor, como a questão de renascimento, enfim. São questões que poderiam exigir um pouco mais e não pensar em umas questões, como o Sacco fala, um tanto quanto mais bem elaboradas, né? Um tanto quanto questões aí que tragam o aluno que efetivamente estuda, que efetivamente busca, que dê a ele uma condição melhor para enfrentar a questão, do que uma questão como essa aí do tipo 4, a prova tipo 4, a questão 12, que é uma questão que deixa um tanto quanto confuso o aluno, acho que gera até uma agonia desnecessária ao aluno, pega aí um lado psicológico do aluno que não é interessante, já desestabiliza o aluno para fazer questões para frente que são questões mais tranquilas, né? Acho que poderia trazer uma prova aí um tanto quanto mais elaborada, um tanto quanto melhor, mais clara, mais objetiva, no que tange aí o que se pede e o aprofundamento do que se pede. Acho que isso. E um outro problema é que eu, em certa medida, espelha um pouco isso que nós estamos falando aqui, é o que me pareceu, a impressão que nos causou também é que há um desalinho em relação à tendência dos processos seletivos. Por exemplo, na prova do Enem, não é mais permitido questões onde são apresentadas a presente e a incorreta. Aqui, de 10 questões, 3 questões vieram exatamente com isso, assinalar a alternativa incorreta. Isso não é mais uma tendência, porque acaba um tema importante, caro para o debate histórico, de repente ele acaba sendo apequenado, como, por exemplo, a questão em relação à Revolução Mexicana, que pede alternativa incorreta. E aí, logo de cara, já se apresenta lá Porfírio Dias, uma das lideranças revolucionárias. Nós sabemos que o processo revolucionário no México foi exatamente contra o porfiriato, ou seja, o regime encabeçado pelo próprio Porfírio Dias. O Porfírio Dias é o cara que caiu, foi destituído por ocasião da Revolução Mexicana. Então, por eliminação, quer dizer, um aluno de uma compreensão sobre esse assunto, Revolução Mexicana, de mediano para baixo, rasteiro, ele faz a questão. Então, esse é um tipo de prova que não seleciona ninguém. Então, é uma prova que peca pela seletividade. Realmente, assim, uma prova de baixa seletividade. Considerando aí as carreiras que estão tão concorridas na Universidade de Uberlândia, é lamentável. De repente, em 10 questões, você encontrar 3 questões que, por eliminação, Heleno, por eliminação, muito simples, você vai lá e acerta. Então, por isso que ficou realmente a desejar. Poderia ter explorado muito sobre a história. Isso pareceu-nos também uma tendência nas demais provas. Enfim, eu não sei onde é que a universidade quer chegar com isso, mas definitivamente a prova de história ficou muito aquém daquilo que a gente espera do departamento do Instituto de História aqui da universidade, que é um instituto muito bem conceituado, com profissionais bastante gabaritados e que certamente precisava vir uma prova que espelhasse, né, essa excelência que tem sido aí o nosso Instituto de História. É isso, né, professor? Beleza? É isso aí. Mas no mais, todas as questões, pelo menos isso, com exceção desse movimento negro muito específico, todas as questões foram tratadas em nossas aulas. A gente fica muito feliz com isso também, naturalmente, mas eu acho que essa questão do movimento com esse grau de especificidade, como o Sacco disse, provavelmente nós não encontraremos nos manuais didáticos, pelo menos aqueles que a UFO sugere que os alunos debrucem para fazer o seu vestibular, a sua prova de história. É isso aí.